Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Eu sou o pastor Silvio Ferreira da Silva Filho, aqui da congregação Castelo Forte de Canoas, no Rio Grande do Sul. Mando um abraço apertado para você e para toda a sua família. Quero conversar com você sobre Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Nós vamos iniciar esse momento de estudo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para que falemos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos a lê-la, estudar e meditar nela como palavra de Deus que ela é. Abençoa a Tua palavra e o ensino dela ao nosso coração. Que possamos recebê-la em fé verdadeira, para que nos apeguemos cada vez mais a Ti, nas Tuas palavras e promessas. Que na Tua mensagem de repreensão e advertência da Tua lei, possamos ver nossos pecados denunciados e o forte chamado do Senhor ao arrependimento e fé. Que na mensagem do consolo, esperança e perdão, possamos ter o alento que precisamos para uma vida dedicada ao Senhor, face à vinda gloriosa do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa a cada um dos irmãos e irmãs que acompanham o estudo bíblico nesse dia. Que a Tua graça e a Tua paz repousem sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e amigas, o capítulo 8 de Apocalipse é fascinante. Após encerrar uma série de visões sobre os 7 selos que foram abertos, ele passa para outra visão. Agora ele relata os fins dos tempos com sucessivos toques das trombetas. Nós então queremos tratar das 4 primeiras trombetas, do tocar das 4 primeiras trombetas. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículos 1 a 6. Lemos bem assim, abra sua Bíblia, nos acompanhe na leitura desse texto. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Até aqui a leitura. Vejam bem, essas visões que vêm agora são visões assustadoras, não tenham medo. Elas são terríveis à vista e quando nós as lemos nós ficamos aterrados. No entanto, uma vez que todos nós sabemos e cremos que o nosso Salvador Jesus Cristo realizou a nossa redenção, nós temos conforto e consolo face a esses eventos terríveis do dia final. Mas essas visões têm uma importância para nós, no sentido de que uma vez que nós sabemos que por nós mesmos não podemos permanecer diante de Deus por causa dos nossos pecados, então nós recorremos à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria lembrar você que em cada culto, na Igreja Luterana, nós iniciamos o culto com a invocação ao Deus Triuno e depois logo fazemos a confissão dos nossos pecados e recebemos do nosso pastor a absolvição, como se Cristo mesmo tratasse pessoalmente conosco. Desta maneira, nós que não podemos comparecer diante de Deus e permanecer à sua presença como nós somos e estamos, nós somos perdoados por Cristo, justificados e salvos por Ele. Por isso nós permanecemos na presença de Jesus. Aliás, e essa é a razão pela qual permaneceremos de pé no dia final. Estaremos na presença do nosso Salvador. Sim, aquele que virá não é alguém estranho a nós, mas é o nosso Salvador. Ele que deu a sua vida à morte de cruz por nós. Ele voltará para nos levar para junto de si nos céus.
Quero pedir que você leia comigo no capítulo 8, versículo 7. Vamos lá para a primeira trombeta. Nós vamos falar das 4 trombetas nesse capítulo. Lemos assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores. E também toda a erva verde foi queimada. Que relato terrível! Como acontece na abertura dos selos, também aqui o tocar de cada uma das trombetas traz calamidades que são desencadeadas de maneira sobrenatural, de maneira inimaginável. Saraiva e fogo lembra as pragas que assolaram o Egito. Elas foram um claro chamado ao arrependimento. E que interessante que aqui a natureza, com toda a erva verde, com a terça parte dela, tudo foi queimado. As plantas, as árvores, tudo isso. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz que toda a natureza, a um só tempo, geme e suporta angústias por causa do pecado humano. E veja, essa natureza maravilhosa que Deus criou, que está à nossa volta, ela também sofre por causa do pecado humano. E todo esse sofrimento aqui, e toda essa calamidade desencadeada pelo tocar dessa trombeta, são um claro chamado ao arrependimento. Interessante que lá no Egito foram um claro chamado ao arrependimento a Faraó, aos egípcios e também ao povo de Deus. Talvez nós, quando olhamos as calamidades, as dificuldades à nossa volta, somos chamados a pensar na nossa própria vida, porque tudo isso acontece por conta do nosso pecado. Então essas calamidades, tragédias, enfim, a própria pandemia, as mortes que ela ocasionou aqui no Brasil e em todo o mundo, são também para nós um forte chamado de arrependimento, ou seja, para que revisitemos a nossa vida, o nosso coração, vejamos as nossas atitudes, confessemos os nossos pecados diante de Deus e tenhamos a certeza de que Ele, em Cristo Jesus, perdoa todos os nossos pecados. Aquele Deus que em seu poder e juízo derramou as suas pragas sobre o Egito, fazendo assolar aquele país, é o mesmo Deus que em sua ação libertadora libertou o seu povo daquela escravidão. É o mesmo Deus que em Cristo Jesus nos liberta e salva do pecado, da morte e do poder do diabo. Mas vamos lá, para a segunda trombeta. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. Lemos assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chama foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Veja só, o mar se tornou em sangue. Lembra de alguma coisa? Também uma das pragas lá que Deus derramou sobre o Egito, fazendo com que as águas do Nilo e todas as demais águas de fontes, de cisternas, as águas que tinham acomodadas em casa, em vasos, em potes, todas as águas se tornaram em sangue. O que aconteceu lá? As criaturas do mar morreram, ou seja, elas foram atingidas com um juízo. Imagina que coisa terrível. Por incrível que possa parecer, por mais incrível que isso possa ser, aquelas pessoas que viram tudo isso não se arrependeram dos seus pecados. A gente vê pela televisão a narrativa e cenas e tragédias de grandes desastres naturais, de mortes, enfim, em todo o mundo. E muitas vezes as pessoas não são tocadas, não são trazidas ao arrependimento porque o seu coração está endurecido. A própria pandemia, não é? Quantas milhares e milhões de pessoas morreram em todo o mundo, não é? Ao invés das pessoas procurarem a Deus e procurarem a igreja, de encherem os templos, o que aconteceu? As pessoas se afastaram de Deus. Tem uma pesquisa que diz que 40% dos membros da igreja se desconectaram das suas congregações no período da pandemia. Não seria isso uma demonstração horrorosa de falta de arrependimento? Não seria isso uma demonstração fora do comum de dureza de coração? Mesmo num tempo onde a morte perpassou e avizinhou-se de todos nós,
O fato de pessoas se afastarem da igreja, se afastarem de Deus, não seria isso uma demonstração de dureza do coração? O fato de pessoas buscarem outras crenças, religiões, crenças pagãs, não seria isso uma demonstração de imensa rebeldia, de uma agressiva rebeldia contra Deus? Quando vemos esses fenômenos terríveis à nossa volta, somos chamados por Deus ao arrependimento. Deus permite que tais aconteçam para que nós somos trazidos a Ele e em fé verdadeira nos apeguemos às suas promessas de cuidado, de carinho e de amor. Mas vamos lá, a terceira trombeta. Vamos ler Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Uma grande estrela. Alguns estudiosos veem um grande paralelo com o fato de Jesus ter visto Satanás caindo do céu, conforme lemos em Lucas 10, 18. Quando ele envia os missionários e quando eles retornam, então, narrando aquilo que aconteceu, Jesus diz: eis que eu via Satanás caindo do céu. Outros argumentam que isso simplesmente se refere a um tipo de distúrbios celestes que acompanharão os últimos dias. O absinto é uma erva muito amarga, portanto um símbolo de juízo associado ao castigo de Deus, conforme nós lemos no Antigo Testamento, especialmente no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 15 a 19. Veja que todo o amargor, toda a tristeza, toda a angústia provocada pelo pecado estão aqui materializados na figura do absinto. Todo o tormento, toda a dor e todo o sofrimento e toda a tristeza que o pecado ocasiona tem aqui essa forma. E é interessante que quando é dito que a terça parte das águas se transformou em absinto, a reação natural acontece logo depois. Muitas pessoas morreram. Ou seja, agora nós vemos que essas tragédias, esses desastres desencadeados pelo tocar das trombetas, que começou lá com a relva verde, as árvores, e foi para as águas, agora chega aqui no ser humano. Muitas pessoas morreram. É aquilo que a Escritura Sagrada diz: o salário do pecado é a morte. Vamos lá para a quarta trombeta. Vamos ler Apocalipse 8, 12 e 13. Lemos assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Que descrição fora de série! A terça parte do sol, da lua e das estrelas perderam o seu brilho. Lembra também uma das pragas que assolou o Egito, o que fez com que as trevas prevalecessem. Trevas que quase podia fazer com que as pessoas tocassem nessas trevas tão espessas, tão materializadas que foram. Trevas, escuridão, sempre simbolizam o pecado e seus efeitos, e o juízo que paira sobre o pecado. É interessante que aqui aparece uma águia, que é uma ave de rapina, que incorpora o juízo de Deus. O Salvador Jesus Cristo diz que onde estiver o cadáver, ou seja, a morte produzida como salário do pecado, ali estarão os abutres, quer dizer, o juízo de Deus sobre o pecado. É interessante que quando fala das trevas aqui, nós não podemos não lembrar do que aconteceu quando o Filho de Deus esteve pregado na cruz. Ali do meio-dia até as 3 da tarde, horário em que a luz deveria ser a mais radiante, então houve trevas. O Filho de Deus estava levando sobre si toda a treva do nosso pecado, toda a culpa, todo o mal, todo o juízo que iria pairar sobre nós.
O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si, conforme diz o profeta Isaías. Então é porque ele foi ali traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, que nós agora temos paz, que nós temos perdão dos pecados, temos vida e temos salvação. Muito importante que nesse capítulo observar que aquilo que as pessoas à nossa volta gostariam que acontecesse, não vai haver, ou seja, a não consequência do pecado. Hoje nós vivemos um tempo de inconsequência ou não consequência. As pessoas acham que aquilo que elas fazem, aquilo que elas praticam de errado, tá tudo bem. Até imaginam que, não, Deus é amor, né? E pensam até que no céu é um lugar para todos. E é verdade, no céu é um lugar para todos, mas não é um lugar para tudo. Infelizmente, o juízo de Deus paira sobre o pecado. Haverá juízo, castigo e condenação eterna. E nós, quando somos colocados diante desse texto, essa descrição tão cruel, tão terrível, somos avisados disso. Somos avisados de que o nosso pecado produz juízo, castigo e morte, e condenação eterna. Então, nesse momento, essa parte da palavra de Deus, a lei precisa fazer o efeito em nosso coração. Nós não podemos flertar com o pecado como se isso fosse algo de só menos importância. Nós precisamos, sim, reconhecê-los como sério, como graves diante de Deus. E então buscar refúgio na graça, no amor, na bondade perdoadora de Deus em Cristo, que limpa o nosso pecado, que lava o nosso coração por causa do sangue que Ele derramou lá na cruz. Que nós voltemos ao nosso batismo, quando a água unida com a palavra de Deus nos trouxe vida. Nós fomos trazidos para dentro da família de Deus. Nós somos propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos feitos isso pela ação de Deus na nossa vida, no nosso batismo. Pela constante invasão do Espírito Santo no nosso coração, através da palavra de Deus, que nos faz sempre arrepender dos nossos pecados e confiar na graça perdoadora de Deus em Cristo. Pela participação constante na igreja, nos cultos, na Santa Ceia, onde Ele no pão e no vinho coloca dentro da nossa boca perdão dos pecados, vida e salvação. Portanto, que ao ler todo esse relato, nós sejamos colocados diante do nosso pecado e da gravidade do mesmo, e que sejamos colocados também diante da graça de Deus, da bondade perdoadora dele, que enche o nosso coração de esperança. Face a esses eventos terríveis descritos aqui no capítulo 8, que nós podemos erguer os nossos olhos, porque a nossa salvação se aproxima. Ou seja, nós que aguardamos em fé a vinda gloriosa do nosso Salvador, temos a certeza que o Salvador vem, Ele nos levará para junto de si no céu. Que essa mensagem poderosa da palavra de Deus aqueça o nosso coração e nos encha de esperança. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, esta mensagem é tão terrível. Ela fala do teu juízo e castigo, do pecado que o meu coração produz. Leva-me sempre a sincera e humildemente reconhecer minhas falhas, a buscar e a pedir o teu perdão, para que eu possa viver uma nova vida. Abençoa a mim, a minha família, aos meus irmãos na fé, para que todos nós sejamos preservados em fé verdadeira. Abençoa também de modo gracioso toda a pregação do Evangelho no mundo, para que muitas pessoas que caminham a passos largos para a perdição eterna possam ser trazidas para perto do Senhor. Usa-me a mim como instrumento teu para essa missão. Em teu nome, Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Fique em paz. Fique com Jesus. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.